Então, porque é bastante conteúdo, eu trouxe muito vídeo também, então eu vou para a gente otimizar o nosso tempo, certo? Ok, então sejam muito bem-vindos, todos bem-vindes, bem-vindas. Nós vamos começar agora a nossa oficina de direção de arte. E o CineLab Extremo Sul, ele tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc. Ele é redirecionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Então, esse é um projeto muito maravilhoso, com assim, um potencial de transformar realmente as vidas de quem estiver aqui presente. E eu trouxe alguns alinhamentos para a gente entender como é que vai ser a oficina, né? A minha oficina, agora, ela vai ter 3 momentos. A gente vai fazer uma introdução, depois um momento de observação e, por último, um momento de prática. Vai ser de acordo com as nossas limitações aqui, né? A gente poderia desenvolver bastante coisa se fosse presencialmente, mas como estamos online, então a gente vai interagir aqui e vai fazer o melhor de acordo com isso. Eu vou só abrir aqui. Um outro alinhamento que eu quero também fazer. Carol, só lembrar aqui que todas as aulas ficam salvas e vão para o YouTube depois, então... Maravilha! Quem se inscreveu e não teve a oportunidade de assistir no horário que está acontecendo vai poder estar assistindo depois. Show! Agradeço, André, maravilha! Então, essa oficina, ela tem como objetivo te auxiliar e te orientar sobre as habilidades e as técnicas envolvidas para você atuar na área da criação. E o nosso foco agora é a direção de arte, mas para o cinema, né? É um conteúdo um pouco extenso, como eu falei, dividir em 3 momentos. E aí nós vamos ter... Essa oficina vai ficar gravada, então você vai poder reassistir. E também eu faço questão de compartilhar todas as fontes de pesquisa que eu usei para trazer esse conteúdo, tá? E eu gosto muito de interação, então fique à vontade para perguntar, para comentar, para opinar, né? Vamos fazer esse momento assim, mais uma conversa mesmo, né? Porque eu aprendo também muito quando eu compartilho o que eu sei, eu aprendo muito ouvindo as opiniões. E uma coisa que a gente também é importante abrir a mente aqui agora nesse momento, eu já quero preparar você para isso, que às vezes a gente fica meio travado na questão da criatividade, acha que é um talento especial para pessoas especiais, mas conforme a oficina for decorrendo, eu vou ajudar vocês a perceberem que, na verdade, a criatividade ela é uma habilidade que envolve muito mais da curiosidade, né, daquela questão de você ir atrás de querer saber como é que funcionam as coisas, né? Buscar informações, buscar fontes diferentes, certo? Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. A gente já começou, mas a gente está fazendo só alguns alinhamentos, tá? E fica à vontade para perguntar qualquer coisa, mandar aí no chat também. Prepara um bloquinho de notas, porque realmente eu quero trazer uma chuva de referências, eu quero provocar bastante para vocês entenderem, tá? Então eu vou começar me apresentando, né? Essa parte que a gente fala da gente. Deixa eu colocar aqui que eu fiz uma apresentação. Sinalizem para mim, por favor, se vocês estão visualizando. Vamos sim. Beleza.
Então, vou começar me apresentando, dizendo para vocês quem sou eu. Eu sou Carol Bento, eu uso artisticamente, eu uso o meu nome como Bento, para assinar os meus trabalhos artísticos, e eu sou formada pela Universidade Federal do Sul da Bahia como artista interdisciplinar. Também fiz uma formação pela Uniaselv em licenciatura em Libras, que é a língua brasileira de sinais, e recentemente eu também fui certificada como analista corporal pela escola O Corpo Explica, que é uma vertente da psicologia, uma área bem interessante. Eu tenho aqui um roteirozinho de algumas coisas que eu não quero esquecer para falar para vocês sobre essa minha caminhada na arte, né? Que não é uma caminhada assim que vem de agora. Na verdade, eu até faço questão de deixar isso registrado, porque eu nasci em Brasília e eu sou filha de uma artista que, por mais que ela não se veja como tal, como artista, eu sei que ela é uma grande artista. E a minha mãe, ela sempre, assim, foi muito dotada de habilidades criativas, manuais, pinta, borda, costura, canta. E graças a ela, esse meu lado artístico foi desenvolvido com muita liberdade, né? Então, hoje eu faço trabalhos como professora em diversas áreas da linguagem, das artes. Eu atuo como analista corporal e eu também sou fotógrafa. Eu também tenho uma marca de turbantes e acessórios chamada Bentô, que é uma marca que surgiu a partir de provocações muito interessantes desse estudo que a gente fez no curso de artes, né? É uma marca que está meio paradinha, mas vai voltar. E de tempos em tempos eu desenvolvo projetos teatrais, de cinema, com amigos. Oi? Vou te interromper rapidinho. A tela não tá preenchida, não tá em tela cheia. Ah, ok. Tá bom. Do slide. Tava avisando. Pronto, agora sim. Deixa eu ver se assim fica melhor. O ruim do Meet é que a gente não vê, né? As pessoas. Assim. A gente não vê. Tem que olhar assim. Mas então, beleza. Vocês vão me orientando aí qualquer coisa, tá? Então, de tempos em tempos eu faço alguns trabalhos com amigos que são músicos, né? Com trabalhos de moda, desfile. Ao longo da minha vida eu fui aprendendo de tudo um pouco. E isso é muito interessante, porque a palavra arte, de fato, ela significa técnica, né? Então, o artista, ele é uma pessoa que ele conhece técnicas, ele consegue desenvolver habilidades, né? Realmente não é nada excepcional, assim, a gente às vezes põe essa questão do artista e tudo como algo muito, né, assim, é claro que tem pessoas que têm sensibilidade maior, outras menos, mas a questão mesmo da curiosidade, de buscar as técnicas e tudo isso, né? Eu trouxe essas duas imagens, elas foram, as duas primeiras, duas de cima, elas são performances que eu fiz. Uma é Som Mundo, que foi um trabalho de conclusão do meu projeto do curso de artes da UFSB. E o outro do lado era um poema da Elisa Lucinda, que eu recitava junto com uma música da Elza Soares. O tema era Riqueza Negra. Então foram duas performances assim, que eu fiz que foram muito marcantes, que tiveram uma aceitação muito interessante. E nessa construção de conceito, né, de ideias, de referência, são dois exemplos que eu trouxe que eu gosto muito de sempre deixar registrado. E de vez em quando eu organizo alguns eventos, projetos sociais, eu sempre estou buscando me envolver muito com essas coisas. O meu curso de artes na UFSB, ele me trouxe a possibilidade de explorar muito as diversas linguagens artísticas, porque era um curso interdisciplinar. E isso faz muita diferença na minha atuação hoje como diretora de arte. Então, isso, assim, antes mesmo de eu começar
a ser artista, de fato, eu trabalhava na área de moda. Eu trabalhei numa agência de modelos, a Mega Model, e lá eu auxiliava primeiro a parte comercial, depois eu fui seguindo para a área fashion. Passou um tempo, eu comecei a fazer um trabalho com uma estilista chamada Ferrugem, lá de Brasília. E o ateliê dela, ele me possibilitou ter diversas aprendizagens, diversas experiências muito boas também, porque ela criava coleções incríveis, sempre muito conceituais, ela tinha também uma liberdade muito grande, criativa, né? E eu consegui entender como é que funcionava desde a ideia até o produto final pronto. E durante o período que eu fiquei lá com a Ferrugem no ateliê foi quando eu comecei a estudar fotografia também. Esse curso que eu fiz de fotografia, ele foi um curso de 2 anos, tecnólogo, que eu não concluí. E uma coisa que eu queria muito assim falar também, que é esse curso, mesmo eu não tendo o diploma dele, ele fez total diferença na minha vida. Foi ele que me levou até o FSB, porque me trouxe curiosidade sobre as artes, no modo geral. Então, às vezes a gente fica pensando assim, eu não concluí tal curso, eu não terminei tal coisa, mas todo conhecimento ele é válido. Não tem nada que você ouve, que você vê, que é jogado fora na sua vida, né? E independente do rumo que as coisas tomam, assim, a gente tem que ter essa consciência de que todo conhecimento é válido e você realmente pode usar isso a seu favor. E esse curso de fotografia, ele me ajudou a entender bastante sobre luz, sobre percepção das cores, né, profundidade do espaço, os tipos de fotografia que existem, até mesmo ética, legislação da profissão, o funcionamento dos equipamentos antigos, os modernos, né? Como que eu poderia organizar uma exposição fotográfica? Eu cheguei a ter uma exposição fotográfica no curso. Então, realmente foi assim, várias vertentes da fotografia, esse curso ele me trouxe. E aí, por que eu tô falando tanto isso, né? Porque tem 2 eventos que eu queria muito compartilhar com vocês. Durante o período que eu estava com a Ferrugem no ateliê, eu fiz uma exposição chamada Janelas. Eu escrevi um texto sobre como as janelas me intrigavam e me deixavam inspirada. Fiz uma série de fotografias, eram mais de 100 fotos, e eu trouxe o conceito estético da moda para a exposição. Então, essa foto aqui, a terceira foto, você pode ver que são cabides. As fotografias ficavam penduradas nas araras, com os cabides. E foi muito lindo, assim, foi realmente uma exposição que foi muito agradável de fazer, porque eu estava num ambiente super à vontade, né? Então, já conhecia. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Não sei, eu acho que eu ouvi algum... Não sei se foi alguém que mandou mensagem, alguma coisa, mas se alguém entrou. Certo. Qualquer coisa, vocês me falam, gente. Abre o microfone aí e fala alguma coisa, tá? Não é do WhatsApp, saiu do seu WhatsApp. Era? Será? Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. Deixa eu fechar, pra não atrapalhar nós. Não, entrou. O Caio entrou. Ok. Caio, seja muito bem-vindo. Qualquer coisa, pode abrir o áudio, avisar a gente, tá bom? Estou aqui, então, concluída essa breve apresentação. E tem coisa para falar. Mas, então, foi muito legal, porque eu estava muito à vontade lá e eu consegui expor essas fotos num ambiente lindo, e foi muito lindo. E aí, um outro evento também que aconteceu foi a produção de uma coleção. A Ferrugem, ela tá viva ainda, meu Deus. Ela é muito ousada, sabe? Ela é muito criativa. Então, esse espaço que eles tinham, não sei se vocês conseguem perceber aqui nas fotos, mas ela pintou a parede do local justamente na referência da coleção.
E eu lembro que de tempos em tempos ela fazia isso. Se ela estava com uma coleção mais gótica, mais sóbria, ela vinha com cores mais pesadas para dentro do ambiente. Essa foi uma coleção que ela trouxe, chamada Novos Praianos, que eu tive a ótima oportunidade de ajudar a produzir esses acessórios todos feitos à mão. A gente fez, nossa, foi lindo, assim. Foi uma produção longa, levou bastante tempo. O desfile aconteceu em 2012, né? Quando eu estava preparando esse material, eu falei, meu Deus, são 10 anos. E parece que foi ontem mesmo. Eu tenho muitas lembranças boas, né? E, para minha surpresa, eu até pude desfilar nessa coleção, uma pessoa totalmente fora do padrão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso. Mas por que eu trouxe esse link dessa coleção? O fato de estar ali com a Ferrugem produzindo me ajudou também a entender como é importante a gente botar a mão na massa, né? Não basta ter a ideia e jogar para que as pessoas façam. Então, é muito interessante porque esses acessórios, tudo foi muito pensado. Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que ela pensou o conceito do tema da coleção, tá? É assim, ó. O tema é Novos Praianos, certamente fazendo uma forte referência à banda tropical brasileira Novos Baianos, né? As cangas, não sei se vocês podem perceber, mas os tecidos, eles são tecidos de canga, que são tecidos usados em praia, né? Saídas de praia. E essas cangas, elas reforçam muito a estética praiana que ela quis trazer. E também ela pensou na versatilidade do tecido, porque era um tecido leve, podia ser usado de dia, de noite. Então isso foi um ponto principal assim, para a decisão de como produzir essas peças. Como conseguem perceber, né, como a pessoa traz o conceito e busca a matéria que possa traduzir aquilo. E a proposta mesmo da Ferrugem nessa coleção era fazer uma conexão Brasil-Angola. Tanto que ela evidenciou muito a conexão que nós temos, né, a nossa cultura com a cultura angolana. E vem o verão, vem a praia, vem a situação que Angola estava vivendo pós-guerra, o estilo de vida dos morros, das favelas brasileiras, né, e todos padrões nessa linha de pensamento. A cartela de cores, como a gente pode ver, ela é bem vibrante, né, são cores fortes, contrastantes. Ela fez questão de trazer isso também, de colocar pessoas negras na passarela, né, e consequentemente quebrando ainda um pouco mais os paradigmas, me colocou a desfilar e foi chocante, gente. A gente via a cara das pessoas assim, meu Deus, a pessoa, porque eu tenho um corpo um pouco mais volumoso do que o padrão de modelos, né, de passarela, então foi muito interessante. Tinham os turbantes nas modelos, as folhagens, tudo isso para reforçar ainda mais esse conceito da coleção. E é interessante que os desfiles da Ferrugem, eles sempre tinham uma trilha sonora muito marcante. Ela era, na época, casada com um DJ, o DJ Conca, e ele produziu a trilha desse desfile, que foi um desfile no Capital Fashion Week, na época. Ele produziu a trilha de acordo com o desejo dela e o conceito da criação. Então, o ritmo que ela escolheu foi o ritmo africano kuduro. E ela escolheu uma música da Titica, não sei se vocês já ouviram falar. A Titica, ela é uma cantora angolana, transexual e ativista. E teve uma entrevista que a Ferrugem falou assim pro Bruno Santos, do Blogazine. Ela falou assim, olha, os angolanos, eles são super modernos. E realmente, eles têm muita ousadia na vestimenta, e tudo isso passa mesmo um conceito de modernidade. E essa modernidade que ela percebeu, que inspirou ela, trouxe no vídeo, vou mostrar um vídeo para vocês agorinha. Ela trouxe efeitos ali que traduziram essa modernidade e também
nas vestimentas. Você pode ver o tecido metalizado, a gente tem ali algumas mochilas, bolsas metalizadas. Então, tudo isso também trouxe um pouco do conceito da modernidade. Eu vou colocar esse vídeo para vocês verem, que é um vídeo promocional que foi feito. Como eu disse, o nosso foco da oficina é direção de arte para o cinema. Mas eu acho importante trazer essa primeira parte, essa introdução, para que vocês possam perceber que a direção de arte ela está em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, eu vou colocar o vídeo primeiro com o áudio e depois eu coloco sem para a gente comentar um pouquinho. Me deem um sinal, por favor, se o som vai estar saindo aí para vocês. Não tá rolando nada. O som tá saindo? Não, tá. Não, não chegou não. Então, deixa eu só tirar aqui. Acho que agora vai. Não tá rolando não. Tá sem áudio, viu? Não estamos ouvindo não. Nem te ouço também. Acho que deu algum probleminha aí no seu microfone. Você tirou o Bluetooth, né? Aí caiu até o seu microfone. Carol, tá ouvindo? Acho que ela nem tá ouvindo. Oi? Tá sem áudio. Tá sem... Ainda? Oh, perdão! Ainda. Tô tentando falar aqui, acho que... Não... Ô, Carol, tem gente pedindo pra entrar. No vídeo já. Tem como você colocar eu e o André como um dos administradores pra gente ficar aceitando as pessoas que pedirem pra entrar? Como eu faço isso? Você clica naquelas carinhas ali, ó. Isso. Certo. É bom que vocês estão vendo tudo aí. Lá embaixo vai ter... Bem difícil. Lá embaixo vai ter uns bonequinhos do lado do chat. Aí você vai clicar lá e vai escolher uma pessoa pra ser administradora. Você clica nesses 3 pontinhos e coloca. Aqui aparece fixar na tela e remover da chamada. Será que... Controle do organizador? Não sei. Não sei. Você acha, Gui e o André, que... Eu não sei não. Quem sabe é Guilherme fazer esse negócio aí. É porque costuma ser aí, mas eu não sei por que não tá tendo como fazer isso. Será que é porque minha conta não é de estudante? Pode ser, assim? pode ser. Pode ser. Pode ser, né? Bom, se vocês quiserem, então... não sei por que o áudio não tá saindo desse vídeo. Eu acho que é nas configurações que mexe nisso, pra vir o áudio do seu computador também. Aí nos 3 pontinhos que tem aí do lado do desligar a call. Aqui. Acho que aí nas configurações você pode alterar. Ah, não, porque não tem como eu mostrar pra vocês. Eu mando o link que o pessoal pega e assiste, cada um no seu computador, no seu dispositivo. Ó, microfone integrado, dispositivo padrão do sistema.
Também não sei não. Quer tentar mandar teu link, Gui? Você acha que pode fazer diferença? Eu posso fazer um link aqui e mando pra você. Que eu acho que fica melhor ter duas pessoas. Que aí, enquanto você tá apresentando, alguém fica aceitando, né? Toda ajuda é bem-vinda. Mas aí vai perder o link que divulgou, né? Mas, enfim, divulga de novo. Na próxima aula a gente faz isso. Termina essa sua aula de agora. O Wagner falou assim, manda o link, prof, aí a gente assiste junto. Pode ser também, só que eu preparei uma oficina lotada de vídeos, sabe, assim, porque é onde a gente consegue ver, de fato, a prática do conceito. Então, eu não sei se seria tão bom mandar para vocês ficarem assistindo, não sei. Esse é o primeiro vídeo de muitos. Alguma sugestão Gente, o áudio desse vídeo ele é muito bom, porque foi aquilo que eu falei, é um áudio que é feito de uma forma bem autoral, né? O ex-marido dela fez, produziu, então é muito bom de ouvir. Alguns outros vídeos eu posso mostrar sem áudio, mas esse aqui seria legal, interessante. O que vocês acham, Gui, André? Pode, tenta mais uma vez aí, às vezes rola. Bora. Mas. Saiu? Não sai. Ele tá sem áudio mesmo. Tá. Então, vou falar então só um pouco sobre a questão da estética mesmo que ela trouxe no vídeo, né? A gente pode perceber, porque não vai dar para vocês ouvirem, mas o vídeo ele começa, eu vou mandar o link agora para vocês olharem depois. Viu, Wagner? Obrigado pela dica. O vídeo ele começa com aquele barulhinho da conexão da internet, sabe? Da internet de escada. E, gente, é muito interessante. Aí ela vai vindo com a batida do Kuduro, e aí vai tendo essa jogada das imagens, o efeito do glitch também, que é esse efeito que parece que tá dando um probleminha, né? A galera do audiovisual sabe bem, esse é um termo que se popularizou bastante, que a palavra glitch, em inglês, ela vem justamente dessa distorção, desse defeito. Então, ela trouxe isso na estética do vídeo, né? Foi o Tarcísio que fez, do Estúdio Buena, esse vídeo. Foi gravado no Rio. E aí também traz, tem uma cena ali que a gente viu logo no começo, do rapaz abrindo o braço, né? Essa cena é uma referência ao Cristo Redentor, obviamente, né? E ele tá ali meio que sendo um vendedor de cangas, que foi o tecido principal usado na coleção. Ela foi desfilada em agosto de 2012, trazendo esses conceitos e essas tendências para o verão de 2013. E parece que foi feita realmente ontem, assim, porque é super atual, né? Vocês conseguem perceber como é que um tema, um conceito ou um texto, como que tudo isso direciona a criação artística, né? É a partir disso que a gente consegue construir a ideia do visual, né? E é isso que eu estava falando nesse instante, né? A direção de arte, ela tá em tudo, né? Em tudo. O nosso foco da oficina é cinema, é vídeo, é produção audiovisual, então vamos começar aí do começo, começar do que importa realmente. Vou colocar aqui de novo a apresentação para vocês. Então, o que é direção de arte, afinal? Basicamente, é essa concepção e execução do visual no filme. É o que vai definir a aparência dos personagens e também dos cenários. A direção de arte, ela é responsável... Vou colocar meu fone de novo, que eu acho que fica melhor até para vocês ouvirem também, por causa dos ruídos. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Então tá. Então, a direção de arte é um setor responsável realmente por tornar visível aquela ideia, aquele texto, aquele roteiro. E um outro tema que essa profissão tem também é o design producer, né? Então,
esse setor, ele busca os elementos e trabalha direto em conexão com os outros setores, principalmente com a fotografia. E a fotografia, ela vai decidir como ela vai usar ali aqueles elementos que a direção de arte trouxe para fazer aquela cena, transpor aquilo na cena, tornando o texto palpável, né? Vendo ali, materializando realmente, né? E existem várias áreas na produção de um filme, de um vídeo. Então, a direção de arte, ela precisa estar em comunicação com todas essas áreas, de fato, para que haja uma harmonia, para que a produção fique realmente, ela entre em sintonia e que ela fique bem feita, né? Geralmente, a gente pode imaginar assim, por exemplo, um filme, ele pode ter sido feito com base em um livro. E aí, vocês conseguem me dar algum exemplo de algum filme, algum livro que foi feito, algum filme que foi feito pelo livro? Vocês lembram de algum? Conseguem me dar algum exemplo? Os clássicos de Harry Potter. Perfeito. Exatamente. Só que o que acontece às vezes? Obrigada aí pela participação. Às vezes, o livro que você leu, ele te dá ali o máximo de detalhes e informações sobre aquele personagem, sobre aquele cenário, sobre como que aquilo se passava naquela época. Mas muito daquilo que você está lendo, você vai criando na sua imaginação, conforme as vivências que você já teve na sua vida. Então, quando um produtor de filme, um diretor, ele transforma o livro em filme, às vezes, ele busca aquelas referências do livro, obviamente, mas às vezes ele pode trazer alguma coisa diferente. Então, por isso que às vezes os fãs, eles ficam assim, mas o cabelo dela não era loiro, era moreno no livro, né? Vocês já viram isso acontecer, né? Isso acontece muito, porque eles usam o livro como referência, como base para a criação, às vezes tentam ser o máximo fiéis possíveis daquilo, mas às vezes acontece um deslize ou outro, alguma coisa que desagrada o telespectador. Então, por isso que a direção de arte, ela tem que estar muito atenta a esses detalhes. E é dessa forma, assim, que o processo todo é desenvolvido. Eu vou explicando um pouquinho mais para vocês. Nessa imagem aqui, a gente tem um filme que é o Labirinto do Fauno. Inclusive, foi um dos filmes que foi premiado no Oscar por melhor direção de arte. E é um filme cheio de efeitos especiais e tudo. E tem uma coisa muito interessante que a gente percebe que esse personagem é uma veste, né? Porque hoje em dia a gente tem muito dos efeitos digitais. Mas nesse filme em especial, muitos efeitos foram feitos de maquiagem mesmo, né? Da vestimenta, do figurino e tudo. O cenário também, a gente vê que muita coisa foi criada, de fato, para o filme. E é muito interessante isso, porque aí a gente começa a dar muito valor para os filmes e entender realmente como que dá trabalho produzir obras tão ricas em visual, né? Em estética, em conceito. E aqui nessa outra imagem, a gente tem uma criação publicitária, né? Porque a gente sabe que os filmes, eles podem ter diversas finalidades. Pode ser um filme para o cinema, pode ser uma campanha para propaganda na televisão, pode ser um videoclipe. E todas essas vertentes, elas precisam da direção de arte, não tem como, né? E aí esse aqui, ele traz também, além da concepção pronta, a gente vê a paleta de cores, que é um ponto muito interessante. Eu vou aprofundar um pouquinho sobre essa questão das cores mais para frente, mas para vocês já irem entendendo o porquê da imagem assim. Conseguiram entender a primeira parte, a definição? Tem alguma dúvida até agora? Podem ficar à vontade para dizer. O que sim ou que não. Tá tudo certo aí? Me dá um sinal, gente. Tem uma pergunta aqui do chat do Wagner. Por favor. A direção de arte e a fotografia do filme é a mesma coisa. Não sei se você já respondeu isso. Então, Wagner, não é a mesma coisa, né? São setores distintos, mas trabalham juntos, né? Por quê? Conforme eu for te mostrando os exemplos, você vai conseguir entender bem isso, assim.
Eu tenho uma cena e eu preciso que aquela cena tenha um sofá, uma luz amarela e que o personagem pareça triste. A fotografia, ela vai registrar aquilo ali, mas antes da fotografia registrar, a direção de arte tem que colocar o cenário de uma maneira que já traga essa sensação para a fotografia conseguir registrar. Entende? Então, por isso que eu não posso dizer que a direção de arte e a fotografia são a mesma coisa. Respondida a tua pergunta, você concorda, você discorda? Ele tá falando aqui no chat que entendeu e tá digerindo. Então, tá bom. Vamos lá, então. Certinho. Então, ó, essa informação é muito importante, de fato, porque a direção de arte, ela busca os elementos, busca os objetos, prepara o ator, né? Prepara o ambiente, e aí a fotografia, ela vai transpor aquilo, vai traduzir aquilo ali no vídeo. Então, vai usar como usar aquilo ali em cena. E aí, eu estava falando mais cedo para vocês sobre a questão da criatividade, que às vezes a gente acha que é uma coisa assim só para quem é gênio, né? A direção de arte é um setor que realmente tem uma necessidade maior de criatividade. Então, eu coloquei aqui para quem é a direção de arte, afinal, né? São para pessoas criativas, curiosas, pessoas investigadoras, pessoas com olhar atento, né? Pessoas que procuram sempre estar em ambientes diferentes, ter vivências diferentes, conhecer lugares diferentes, porque tudo isso vai criando em você uma bagagem muito grande para quando você precisar usar aquilo ali na produção, você já viveu aquilo, você já esteve próxima daquilo, né? Então, às vezes, até o simples, ele é um pouco difícil de fazer. A questão da criatividade, às vezes, antes, eu tô falando isso porque durante o curso de artes, eu tive muito esse impasse, assim, que eu queria sempre fazer coisas incríveis e tudo, e às vezes eu me perdia um pouco nessa vontade de fazer uma coisa muito extraordinária, ficava confuso, queria ser muito criativa, mas aí me perdia. E aí eu entendi que o simples, ele é mais difícil de fazer, né? E é o essencial, assim. A gente, às vezes, não precisa inventar muita coisa para conseguir traduzir aquele texto, aquela inspiração, aquele conceito, né? Um detalhe também que eu acho interessante da direção de arte é que é um trabalho em equipe. Não existe a pessoa de direção de arte sozinha, porque você vai realmente precisar ali estar em contato, articulando com outros setores, com outras pessoas, né? Tanto ter espírito de liderança, se você quiser ser um diretor de arte, para estar ali comandando a tua equipe, como se você estiver também sendo contratado por uma equipe de direção de arte, você saber desenvolver esse trabalho da melhor maneira para que as coisas aconteçam, né? E a gente tem também a questão dos profissionais, que, como eu falei agora para vocês, é um setor que envolve muita gente, está sempre conversando ali com todas as áreas. Então, são atividades e produções muito específicas e isso acaba tendo muita gente envolvida. É claro que a gente sabe que essas produções de Hollywood, elas são produções que têm realmente um apoio financeiro, eles têm verba, né, para contratar uma galera, um monte de gente. Mas hoje em dia, principalmente com a facilidade dos celulares e tudo, a gente sabe que é possível sim produzir obras incríveis com uma equipe reduzida, né? Então, às vezes pode acontecer do diretor de arte ele ter um outro papel também na produção, que não seja da direção de arte, né? E aí, esses profissionais envolvidos, eu coloquei aqui alguns dos principais, mas de fato é desde o Severino, aquele lá que faz tudo, até a pessoa que tem uma função única e tal, né? Então, é um trabalho muito grande.
Essas imagens aqui que eu coloquei, elas mostram 3 principais que eu acredito que são fundamentais mesmo. Claro que todos são, mas esses 3, eles fazem muita diferença. Você ter um profissional da maquiagem, tanto para a produção de uma maquiagem mais elaborada, como para mesmo uma maquiagem básica. E a gente tem ali também uma figurinista, né? Ela está ali no ateliê dela. Então precisa também, a maquiadora e a figurinista precisam estar em muito contato para entender como, né, harmonizar aquilo tudo. E a gente também tem um cenógrafo, que está sendo representado por essa imagem, né? E o cenógrafo, muitas vezes, ele cria maquetes para depois ele trazer aquilo para grande escala, né? Para fazer com que seja algo que maior na cena. Porque aí na maquete eles conseguem fazer pequenos ajustes antes de sair para correr atrás de pegar locação, de pegar os móveis e tudo isso. Realmente é um trabalho bem trabalhoso, né? Assim, vai ter, por exemplo, alguém responsável por organizar uma lista de itens, né? Aí vai ter uma pessoa responsável para ir lá na loja de decoração, se for pedir emprestado, se for fazer uma parceria, ou se já tiver um galpão com peças lá disponíveis, essa pessoa vai ter que fazer a busca dessas peças, a curadoria. É muito importante ser organizado nesse trabalho, porque com a falta de organização as coisas podem dar muito errado, né? E aí a gente tem também as costureiras, às vezes eles criam figurinos próprios que não existem, ou às vezes tem que ir num brechó para encontrar aquela peça, né? Então tem toda essa parte também da parte do figurino, né? Aí tem as pessoas que vão carregar os móveis, as pessoas que vão fazer a instalação da luz, tem até os profissionais da limpeza também, eles acabam envolvidos nessa direção de arte de alguma maneira, porque não é só chegar lá e jogar lá, né? Tem o pré, tem o durante e tem o pós. Você não pode, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos que a gente tinha que ir lá na loja de decoração, pegar a peça e aí depois tinha que devolver a peça em excelente estado. Isso é óbvio, né? Então eu preciso ter essa responsabilidade tanto antes como também durante e depois, para que você tenha até liberdade de ter sempre acesso a esses fornecedores. Então é muito interessante isso, é um detalhe que vale a pena ressaltar, né? E aí, como eu tinha falado para vocês, por exemplo, um filme de época é um filme que vai ter muito mais gente envolvida. Ele vai ter pessoas ali buscando as referências daquela época, ele vai ter uma pesquisa mais forte, vai ter o cenário, né? Eles vão ter que pensar ali tudo direitinho. Um filme de ficção também precisa muito desse diálogo, porque muitas vezes a ficção ela vem de um imaginário que a gente não vê no dia a dia, então para criar aquilo, concretizar aquilo, também precisa de muita pesquisa. Eu trouxe aqui uma referência, eu gostei muito desse filme. Eu queria tanto que desse para vocês ouvirem. Mas deixa eu colocar aqui. Mesmo que não dê para ouvir, eu vou colocar o trechinho. Eu vou colocar no final dessa... Eu posso colocar no grupo, né, meninos, os links? Pode. O que vocês acham? Pode, rola demais. Okay. Então, Wagner, eu vou colocar no grupo, tá? Lá do WhatsApp, que aí vai ficar melhor para você. André, seja muito bem-vindo. Deixa eu só... As propagandas do YouTube. Então, ó, esse filme é um filme brasileiro e eu vou trazer muita referência brasileira. Eu sei que as produções fora do Brasil, elas são muito boas também, mas
eu faço questão de mostrar o que a gente tem aqui também, sabe? Estranho Ímpar é um filme que se passa nos anos 80. Né? Ele foi produzido em 2015, 2016. E é muito legal a maneira como esse diretor ele vai contando essa pesquisa que eles fizeram para poder trazer a realidade dos anos 80. E quando você fala de fazer um filme de época, você tem que se preocupar muito com esses detalhes, porque, por exemplo, dos anos 80 para cá, tem gerações que ainda estão vivas, né? Então, se você faz um filme e você, sei lá, por algum motivo, você põe alguma coisa que não tem nada a ver com aquele ano, com aquela época, com aquela estética, então isso aí o público pode cobrar, né? É uma responsabilidade muito grande. Ele vai contando que eles usaram uma máquina que tinha antigamente, que eles usavam nas escolas, que era uma máquina que fazia a Xerox. Eu esqueci o nome agora. E ela tinha álcool, tinha um cheiro forte, tudo. E eles fizeram de tudo para trazer esses elementos verdadeiros. Tipo assim, não reconstruir o elemento. Tem uma cena mesmo na escola que tem as carteiras da escola. E aí eles contam tanto que eles foram atrás para encontrar essas carteiras que fossem fiéis às carteiras dos anos 80. Beleza. Já vai encerrar, né? Não, tranquilo. Aí, eu vi aqui, viu, Wagner, no WhatsApp. Então, ó, até, por exemplo, aqui, a maquiagem. Essa maquiagem, esse design de sobrancelha, é um design de sobrancelha que para os anos 80 era super forte. Mas hoje, as sobrancelhas elas já são mais preenchidas, mais grossas, né? Então, todos esses detalhes, eles vão fazendo muita diferença. Olha só, os maquinários, as carteiras, as mesas, né? As pastas, tudo isso. E é esse o papel da direção de arte. É isso que a direção de arte faz. Ela vai se responsabilizar por trazer esses objetos, trazer esses elementos. A gente tem também, deixa eu tirar esse aqui. Ó, eu pensei o que agora? Já que vai cair, falta 9 minutos, né? Oi, Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nada. Olha só, o Meets, ele tá tendo um intervalozinho, né? Ele cai. E como eu falei no começo, eu vou dividir a aula em 3 módulos.